Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o gênero diário pessoal. Como anda a escrita do diário de vocês? Nós já falamos sobre diário, falamos sobre alguns exemplos, mas como se escreve um diário? O que precisa ter nessa escrita? Você precisa registrar os seus dias. Pode ser todos os dias, pode ser uma vez por semana, mas o importante é que seja um registro periódico, que você sempre volte para registrar as suas memórias no seu diário. O texto especificamente pode conter diversos assuntos, pode ser de várias formas, pode ter anotações, pode ter bilhetes, post-its, pode ser colorido, preto e branco, do jeito que a sua criatividade mandar. O importante é que ele registre as suas emoções e as suas impressões pessoais. O diário é um diálogo interno. O objeto diário muitas vezes é o nosso interlocutor, mas ele não responde, ele não ouve, ele não dá a opinião dele. Então, é um diálogo nosso e é um ótimo momento para um autoconhecimento. Além disso, o papel é um ótimo companheiro. Lá as informações não se perdem. Quem sabe daqui a alguns anos você volta no seu diário e relembra como estava a situação nesses dias, como estava o seu coração. E não somente nesses dias, quando você for adulto, quando você for adulta, quando tiver filhos, quem sabe pode até presentear os seus filhos com um diário que foi seu na infância. Na última aula, nós falamos a respeito de dois diários, o de Anne Frank e o Diário de um Banana. Como nós só comentamos por alto sobre eles, eu trouxe hoje um exemplo de como ele é por dentro. Vamos começar com o Diário de Anne Frank, que foi uma menina judia que registrou seus dias durante a Segunda Guerra Mundial. Acompanhem comigo. O Diário de Anne Frank começa com o registro do dia 14 de junho de 1942. Vamos fazer a leitura? Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. Pudera. Era o dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar aquela hora. E por isso, tive de refrear a minha curiosidade até as 15 para as 7. Aí então, não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas salvação de Murti, a gata. Logo depois das 7, fui dar bom dia à mamãe e ao papai. E depois corri à sala de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você. Possivelmente o melhor de todos. Sobre a mesa havia também um ramo de rosas, uma planta e algumas peônias. Durante o dia chegaram outros. Ganhei uma porção de coisas de mamãe e papai e fui devidamente presenteada por vários amigos. Entre outras coisas, deram-me um jogo de salão chamado Câmara Escura. Muitos doces, chocolates, um quebra-cabeça, um broche, os contos e lendas dos Países Baixos de Joseph Cohen, Daisy e suas férias nas montanhas, um livro espetacular, e algum dinheiro. Agora posso comprar os mitos da Grécia e da Roma. Que legal! Lies veio então apanhar-me para irmos à escola. No recreio, distribuí biscoitinhos doces para todo mundo. Então, tivemos de voltar às aulas. Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos ser grandes amigos. Então, a gente pode ver que o registro começou no dia 14 de junho, mas ela começou falando sobre o que aconteceu no dia 12 de junho. Então, ela resgatou 2 dias anteriores. Para que esse vídeo não fique muito extenso, eu vou ler só essa página do Diário de Anne Frank. No nosso Meet, falaremos mais a respeito desse livro, mas vocês já puderam observar algumas características que estudamos na aula anterior. Agora vamos falar sobre o segundo livro que comentamos na última aula, O Diário de um Banana. O Diário de um Banana é sobre Greg Heffley. Espero que eu tenha pronunciado de forma correta. É um adolescente que conta suas vivências e suas experiências na escola, no ensino fundamental. Ele é um pouco mais velho do que vocês. A faixa etária de vocês é um pouco anterior a dele, mas é um livro que muitos de vocês já leram e costumam trazer para a escola, então achei interessante ressaltar. Vamos observar um pouco dele? Diário de um Banana, as memórias de Greg Heffley, por Jeff Kinney, é o autor. Então, nós vemos aqui como ele começa. Setembro, terça-feira.
Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Ótimo, tudo o que eu preciso é que um idiota me pegue com este livro e entenda errado. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que mais pra frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí, este livro vai vir a calhar. Como eu disse, um dia eu vou ser famoso. Mas, por enquanto, estou preso no ensino fundamental com uma cambada de débeis. Então a gente pode ver aqui que o próprio personagem, né, o narrador personagem, porque o diário tem essa característica de narrador personagem, brinca com uma das formas do diário. Aqui ele diz que não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo, porque esse chamamento, esse vocativo é muito presente nas escritas dos diários. Ele é muito pessoal. Atualmente, com o surgimento de novas tecnologias, nós temos novos formatos para os diários, novos suportes. Eles nos levam para além do tradicional. São os diários em forma de blogs, de vlogs, de twitters ou até mesmo pelo Instagram. Antes de nós falarmos sobre os vlogs, os twitters e o Instagram, que é um pouco mais diferente, eu quero falar para vocês sobre os blogs. Os blogs nasceram há algum tempo já e eles eram, a princípio, somente para compartilhar as suas ideias, eram só textos. Depois eles foram melhorando e aprimorando, podendo compartilhar fotos, compartilhar vídeos. É um pequeno site. É algo mais fixo do que um site que você precisa conhecer de programação e outras tecnologias e mais acessível. Qualquer um pode escrever. Vamos ver um exemplo de um blog de diário que se aproxima muito do que nós acabamos de ler no Diário de um Banana e no Diário de Anne Frank. Esse é o Diário da Dalila, que está hospedado nesse site aqui, nesse endereço, ó. Diário da Dalila 2018.blogspot. Aí aqui nós temos um cabeçalho, vamos dizer assim, lilás, onde tem o nome do blog, Diário da Dalila, e aqui a página que eu separei. Meu querido diário, 12 de agosto. Oi, Dia dos Pais. Todos criticam o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, dizendo que é favorável apenas para o comércio, para a economia. Pode ser, mas para mim é muito importante e vou falar o porquê. Horas, é uma só energia circulando em várias partes deste grandioso Brasil. E que essa energia ajude todos aqueles que são pais, para que cumpram sua missão paternal, né? Dia bom, assado no forno, macarrão, saladas, dia de alegria, feliz Dia dos Pais. Eu estava me esquecendo. O meu já não está mais aqui. Se ele tivesse, se ele tivesse, era só um abraço apertado, sabe, diário? Daqueles que você fica. Até choro de lembrar. Feliz daqueles que têm seus pais e podem fazer isto, né? Será que fazem? Bem, vou-me agora. Logo voltarei. Tchau. Dalila. Então aqui nós temos essa página do diário. Mas se clicarmos aqui, vamos ser direcionados à página inicial. Então tem, aqui falando sobre saudades, de 3 de fevereiro de 2019. Saudades, querido diário. Dia 30 foi o dia da saudade. Resolvi fazer um pequeno poema. Saudade de você, de mim, saudade da menina que habita em mim, saudade de tudo, de todos que pensei que seriam para sempre. Sentimento sem igual essa saudade. É uma mistura de alegrias e tristezas sem fim. Saudade nos revela que tudo que foi vivido está morto num espaço e tempo que não mais nos pertence. O que nos resta, então?
Só nos resta sentir saudade. Bom dia. Então, nós temos aqui, outros relatos, de comidas, tá vendo? Dá para compartilhar fotos. Aí aqui, o blog, ele organiza por datas, né? Então tem agosto de 2018, e aqui do lado 5, 2, 2 são quantos posts ela fez nessas datas. Então fez 5 em agosto de 2018, 2 em setembro de 2018, 2 em novembro de 2018, 1 em dezembro de 2018, 2 em janeiro de 2018 e 1 em fevereiro de 2019, que aí é o mais recente, tá vendo? Arquivos do blog. Aqui é um pouquinho sobre a pessoa, quem sou eu, então um pouquinho sobre o autor do blog. Na maioria dos formatos de blog são desse jeito. Destes 4 formatos mais tecnológicos, por que eu quis destacar o formato do blog? Porque esse formato de blog, que é um formato essencialmente escrito, se aproxima um pouco mais da forma tradicional do gênero diário. E como é essa forma? A primeira coisa que a gente tem num diário é o início. O início de cada página, o início de cada relato. Como é o início de cada relato? É o registro da data ou a identificação do tempo. A gente viu algumas páginas de diários diferentes, uma das outras, e várias maneiras de se registrar o tempo. Logo após o início, esse registro do tempo, tem a saudação. Querido diário, olá, bom dia. Então, é como o narrador se dirige a esse objeto diário, por um vocativo, por um tom carinhoso ou de forma mais direta, como nós vimos no Diário de um Banana, que não quer ser chamado de diário. O corpo do texto é a parte onde está escrita realmente. O mais importante do corpo do texto é que ele expresse e registre os sentimentos e os acontecimentos. Logo abaixo do corpo do texto, nós temos a despedida, porque já é o final daquela página. A despedida pode ter um vocativo novamente, não necessariamente tem no início e no final, é em um ou em outra parte do texto. E uma despedida carinhosa, além de uma assinatura, que pode aparecer ou não. No diário de Dalila que a gente viu online, tinha assinatura, mas nos outros diários não tinha, só tinha a despedida. E podem ter também outros elementos, como desenhos que a gente viu no Diário de um Banana, ou em outros diários que não são assim livros, são diários mesmo. A gente pode ter ticket de cinema, papel de bala, a gente pode ter uma capa de CD, qualquer coisa que complemente o seu relato ou que lhe remeta a uma situação específica. Mas voltando aos outros formatos, nós temos também vlogs, que são aqueles diários em forma de vídeos, ou videodiários. Eu separei um vídeo para vocês entenderem um pouco mais como é um vlog. Acompanhem comigo. Clique e inscreva-se no nosso canal. Oi, pessoal! Tá começando mais um vlog da Dora. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo lá na escola. Era um dia ensolarado. Eu acordei toda animada pra ir pra escola. Afinal, era o primeiro dia de aula. Então, eu levantei da cama, eu fui ao banheiro, eu tomei banho. Aí eu me arrumei, eu tomei o café da manhã, eu escovei os dentes e eu saí toda saltitante na direção da escola. Quando eu cheguei na escola, nossa, eu fiquei muito animada, porque era muito legal. O primeiro dia de aula tinha uma porção de gente nova pra eu conhecer. E aí, eu entrei na sala de aula e escolhi um lugar totalmente excelente. Era a primeira cadeira numa fila bem no meio, lá na sala de aula. E eu tava lá, prestando atenção na aula, quando de repente, não mais que de repente, eu percebi que tinha um pessoal olhando pra mim e dando risada. Eu achei tão estranho, mas eu não liguei não. E eu continuei lá na minha aula, mas eles não paravam. Eles olhavam pra mim e davam risada. Foi aí então que a professora chamou a atenção deles. Mas não teve jeito, eles pararam de rir. Um minuto depois, eles estavam rindo de novo. Pra falar a verdade mesmo,
cá pra nós. A hora que eu cheguei na escola, eu já tinha reparado naquele grupinho de pessoas que estavam olhando pra mim, apontando e rindo. Mas eu não liguei, não. Eu achei que não fosse comigo, que era qualquer outra coisa. Mas eles estavam rindo sim. Bullying, gente. Eu consegui ouvir o que eles estavam falando. Eles disseram que eu parecia uma árvore de Natal por causa do meu cabelo. Pois é, isso me magoou profundamente. Mas aí, eles continuaram me chamando por vários nomes, sabe? Bullying. Eles disseram que eu tinha cabelo de alface. Eles falaram que eu tinha cabelo de brócolis. Eles ficaram tirando sarro do meu cabelo, falando que eu parecia uma árvore de Natal. Meu cabelo é tão lindinho. Por que eles falaram isso? Bullying. Eu fiquei tão triste, eu tava tão arrasada, que eu então resolvi pedir ajuda pra minha professora. E aí eu contei pra ela o que tava acontecendo. A minha professora explicou que aquilo era bullying. Ai, eu tava sofrendo bullying! Aí ela me explicou que o bullying é quando alguém insulta você ou então te empurra. Necessariamente não precisa ser uma coisa física. Pode ser alguma coisa que te magoe muito. E era isso que estava acontecendo comigo. Eles estavam me deixando muito triste falando aquelas coisas todas a respeito do meu cabelo. Aí a professora resolveu conversar com os meus colegas. Aí ela contou pra eles que falar daquele jeito, falar essas coisas, tava me deixando muito triste. E aí eu fui junto e eu falei pra eles que eu não tava achando legal mesmo. Eu tava ficando muito triste. A professora até falou que uma pessoa pode ficar deprimida por causa do tal bullying. Aí o pessoal entendeu que aquilo não era nada legal. E eles pediram desculpa. Aí eu aceitei, né? Pra ficar tudo bem. E naquele dia, todos nós aprendemos uma lição muito importante. Eu aprendi que quando tem alguma coisa assim me incomodando muito, eu preciso buscar a ajuda de alguém. Nesse caso do bullying, foi a ajuda da professora. Ela me ajudou muito. E eles aprenderam que precisa respeitar as pessoas, que as diferenças são muito bem-vindas e são muito bonitas, não tem problema absolutamente nenhum. O respeito acima de tudo. E aí, então, todo mundo aprendeu alguma coisa e a gente virou super amigos. Nossa, foi tão legal depois, que esses meus novos amigos até começaram a curtir o meu cabelinho e disseram, inclusive, que vão pintar o cabelo de verde. Olha que totalmente excelente. Que linda. E você, já passou por alguma situação parecida com essa, onde você teve que enfrentar o bullying? Então, ó, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E não esquece de dizer também como é que você conseguiu resolver esse problema. Se você não conseguiu resolver ainda, o ideal é você procurar alguém que você confia. Pode ser um professor, uma professora, um adulto, não importa. Tem que procurar ajuda. É sim, porque aí você vai conseguir. E tem uma novidade. Agora, o Quintal da Cultura também tem Instagram. Olha, que totalmente excelente. Tchau, pessoal. Gostaram da Dorô? Viu? Ela registrou o que aconteceu com ela no primeiro dia de aula. Então, isso é muito interessante para nós entendermos como é um vlog. O vlog tenta trazer o diário, o registro pessoal do diário, para o vídeo. Além disso, nós temos o Twitter, que pode ser conhecido como um microblog, porque ele só tem 280 caracteres. Ou seja, você só consegue dar 280 toques no teclado a cada tweet, a cada postagem. Então, por isso que ele é um microblog. Além disso, nós temos o Instagram. O Instagram, ele pode ser um diário de fotos. Há muitos anos atrás, existia o Flogão, o Fotolog, e aí ele foi evoluindo e chegou no Instagram. É bem legal porque o Instagram ele é bem dinâmico, além de compartilhar fotos, você tem a opção dos stories nesse momento. Então, os stories às vezes registra mais o seu dia a dia do que o seu feed.
E também pode ser um blog pessoal para alguns, pode ser um blog de vendas para outros. Você pode tentar ficar famoso através de um blog, pode ser um influencer. Então, cada suporte, ele é dedicado a um público. Enquanto o diário pessoal, ele é dedicado a você mesmo, a sua própria leitura, a confessar os seus segredos, o blog já é um diário que pode ser acessado por muitas pessoas, o vlog já é em vídeo e o Instagram já é um compartilhamento mundial. Mas quais são as características primordiais do gênero diário? Bom, o diário é uma forma de expressão íntima, é narrado pelo próprio autor, então o autor é um narrador personagem, e é escrito do autor para ele mesmo. Além disso, onde ele é registrado, como nós falamos, pode ser em cadernos de papel, agenda, planners, pode ser de maneira virtual em blogs, em Twitter, e de maneira até mais tecnológica em vídeos e pelo Instagram, por stories. Por quê? Por que fazer um diário? Por que ele é feito? Por qual motivo? Ele é produzido para relatar os acontecimentos, expressar as nossas emoções, expressar as nossas opiniões, as nossas vivências. Além disso, muitas das vezes, esses relatos pessoais em diários podem ser registros de momentos históricos, como a gente viu no diário de Anne Frank. Podem ajudar outras pessoas a entender o que se passava naquela época, naquele momento. Pode ser também um registro de um momento especial da sua vida. E qual é a linguagem utilizada nos diários? É uma linguagem informal, que não precisa seguir uma forma ortográfica tão rígida, pois ela permite abreviações, códigos, codinomes, que você coloque apelidos, que você falseie algumas situações. Além disso, o narrador personagem se identifica com pronomes pessoais, eu, nós, ou com pronomes possessivos, meu, minha. Então, é um narrador personagem, muitas vezes é um narrador personagem principal. E outras vezes ele se coloca um pouco de lado para contar uma outra história que ele observou, mas continua sendo um narrador personagem. E você? Na última aula, eu propus que vocês escrevessem os seus diários de quarentena. Como andam esses diários? Eu já recebi 1 ou 2 fotos de umas capas bem legais, mas eu quero saber mais. Não precisa me mandar uma escrita se você não quiser. O diário, ele não é para ser corrigido, mas eu gostaria que você me mandasse uma foto, talvez, escrevendo nele, de como você está enfeitando, de uma página que achou que ficou especial. Eu estou curiosa para conhecer os diários de vocês. Espero que vocês estejam entendendo o gênero diário e produzindo bastante, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.